Voltamos com o ECA. Que lei? A Lei 8.069 de 1990. Então nós já falamos o que é criança e o que é adolescente. Já falamos da importância dos pais, do Conselho Tutelar, do Ministério Público. Falamos da doutrina da proteção integral. Falamos quais são as medidas de proteção e quais são as medidas socioeducativas. E quando também o adolescente será internado. Lembra? Tem 3 casos de suma importância para que ele seja internado. Então ele não fica internado se cometer qualquer ato delituoso ou qualquer ato infracional. Lembra lá os 3 casos que ele pode ser internado? Se ele cometer um ato infracional de grave ameaça e violência à pessoa, se ele descumpre reiteradamente as medidas socioeducativas anteriormente aplicadas a ele, e ainda mais se ele comete reiteradamente o mesmo ato. E a internação compreende um prazo de no máximo 3 anos. Lembra disso? Legal! Vamos continuar então com o ECA. Só que agora a gente vai falar de uma parte muito criteriosa: adoção, tutela e guarda, baseando-se inicialmente no artigo 28. Então eu começo com a seguinte pergunta, olha só: como funciona a colocação em família substituta? Porque lembra lá nas medidas de proteção, a criança pode ser colocada em família substituta. O adolescente também pode cair nessa situação se ele estiver desprotegido, lembra? Então olha só, como funciona a colocação em família substituta? Anota aí, artigo 28 do ECA. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela e adoção. Por fim, a adoção, que é a mais complexa. Então, o que é guarda, cara? Vamos lá, anota aí o que é guarda. Excepcionalmente, defere-se a guarda fora dos casos de tutela e adoção para atender situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsáveis. Eu li aí para você o artigo 33, parágrafo 2º, que explica o que é a guarda. Porém, eu explico, para atender situações peculiares ou para suprir a falta eventual dos pais ou responsáveis. Imagina que uma criança está desprotegida e não se sabe quem são seus pais, Ou já viu isso na televisão, que acharam uma criança jogada numa lixeira? Já viram isso, cara? Olha só, então, para proteger essa criança, em princípio, até que se ache os pais ou o responsável, dá-se-á a guarda a alguém específico. Pode ser aquela bombeira ou aquela mulher do SAMU, a atendente do SAMU, que socorreu a criança. Quando foi acionado um 92 ou um 90, uma criança, um bebê, leva para o hospital. Pode ser a médica, a enfermeira que recebeu ali de pronto a primeira guarda daquela criança. E aí não se sabe quem é os pais, então fica na guarda de determinada pessoa. Claro que quem defere a guarda é o juiz, ok? A enfermeira quis ficar com aquela criança, com a guarda daquela criança, porque ela se comoveu e não se sabe quem é os pais, ok? Porém, depois de descobrir quem é a mãe, por exemplo, e que a mãe é usuária de droga, por isso que abandonou, ou não queria a criança, dá-se a guarda para uma outra pessoa, uma outra família. Então é uma medida excepcional, peculiar, para suprir a falta dos pais ou responsáveis momentaneamente, ok? E o que é tutela? Anota aí, tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica-se necessariamente o dever de guarda. Aquela criança, então, que foi achada, que é o exemplo que eu usei, está lá desprotegida, não apareceu o pai, não apareceu o responsável, ou apareceu a mãe que é dependente de droga e não tem condição de cuidar e nem quer. Então a tutela pressupõe a perda do poder familiar. Então vai ser dada a tutela para uma outra pessoa e a mãe não tem poderes, ou a família não tem poderes sobre aquela criança. Como também pode acontecer, vamos imaginar, infelizmente acontece um acidente, o pai e mãe morreu e aquela criança, aquele adolescente, não tem ninguém para ser cuidado, mas tem bens dele para gerenciar. Então o juiz decreta um tutor, a tutela, sim, para tanto proteger aquela criança, para gerenciar os bens que ela ainda não tem maturidade. Entendeu? Adoção, o que é a adoção?
a adoção é medida excepcional, anota aí, ó, excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança e do adolescente na família natural ou família extensa. Então imagina só, o que é adoção? Não tem como manter aquela criança naquela família. Vamos dar um exemplo aí, mais uma vez, infelizmente os pais são irresponsáveis, ou os pais que abusam da criança, ou são dependentes de droga, não querem cuidar das crianças, ou maltratam aquelas crianças. Por isso que é excepcional. Então é necessário tirar o poder familiar daquela família e dar a adoção para uma outra família competente, que possa cuidar dela. Por isso que aqui diz o seguinte, ó, só se deve adotar quando se esgotar os recursos de manutenção na família. Só se a família não quer mesmo, a família não tem como ser recuperada. Como também acontece na adoção, a gente sabe, as pessoas hoje procuram crianças para adotar e os pais não tinham condição de entregar em algum lugar. E aí é um caso à parte. Porém, anota aí, ó, para adoção, os requisitos para adoção. Olha só, a pergunta é: com que idade eu posso adotar uma criança? Você pode adotar? Quais são os requisitos para a adoção? Então anota aí, ó, ter pelo menos 18 anos de idade. Ter pelo menos 18 anos de idade. E anota agora aqui, ó, e tem que haver 16 anos de diferença entre adotante e adotado. Então não pode um menino de 18 anos, uma menina de 18 anos adotar um de 17, por exemplo, tá entendendo? Tem que haver uma maturidade para isso. É por isso que a lei, o ECA, no artigo 39, tá? Anota aí, ó, artigo 39, parágrafo 3º, diz assim, ó, tem que haver 16 anos de diferença entre o adotante e o adotado. Isso é importante saber, isso pode cair na sua prova também. Depois, o consentimento deve ser prestado após o nascimento e ratificado perante a autoridade. Olha só, então tem que ter o consentimento da criança. Por isso que tem aquela fase de adaptação, já ouviu falar de fase de adaptação? E se a criança nem nasceu ainda? Por isso que diz aqui, ó, tem que ser após o nascimento da criança, um compromisso, um consentimento prestado e também perante a autoridade, porque muitas vezes a criança não tem condição de dizer, eu quero aquela pessoa, quero que ele seja meu pai, minha mãe, não. E a autoridade ou a adoção tem que ser ratificada por uma autoridade competente, um juiz, ok? Mais uma situação, tem que estar no cadastro de adoção. A adoção, para que haja uma adoção, tem que estar num cadastro de adoção, um cadastro nacional de adoção. Tem que estar na fila do cadastro. Porque, infelizmente, o que acontece? Você ouviu falar de adoção à brasileira? Aquele jeitinho que acontece da pessoa falar assim, você poderia engravidar para mim? Ou, já que você não tem condição de cuidar dessa criança, quando ela nascer eu posso adotar? Por fora, nas entrelinhas, na ilegalidade ou nas margens da lei, isso pode acontecer. Só que, por que é importante o cadastro de adoção? Porque pode ser que, se ficar nas entrelinhas, na adoção à brasileira, no jeitinho, nas margens da lei, acontece tráfico de crianças, exploração sexual de criança, venda, valores, Então, para não proporcionar o tráfico, tem que ter um cadastro de adoção. Não pode ser adoção à brasileira, ou no jeitinho. Vamos combinar? Não existe isso, ok? Não existe isso. Olha só, serão cadastrados para adoção, sob o cadastro de adoção, tá? O recém-nascido, a criança acolhidas e não procuradas por sua família no prazo de 30 dias. Então, olha só, não é uma criança que acabou de chegar lá em algum lugar, que foi acolhida no acolhimento institucional, no outro dia alguém falou, não, eu queria adotar ela. Não, ela tem que estar acolhida e tem que ter pelo menos 30 dias ali para se achar o pai, ou para o pai reclamar, ou não aparecer a família. Poxa, não apareceu a família, 30 dias a criança está aí agora. Então agora sim, ela pode ser cadastrada para a adoção, ok? Então tem esse prazo também. Outra coisa, se maior de 12 anos de idade, é necessário o seu consentimento. Criança precisa da responsabilidade de um maior de idade. Quando ele é adolescente, ele já pode consentir com a sua adoção. Tem 13, 14 anos, aí tem uma família interessada, então tem que ter o consentimento daquela
daquele adolescente ou daquela adolescente. Porque senão fica um negócio assim obrigatório, não vai haver aquele vínculo. Por isso que existe um vínculo, um período de adaptação, ok? E se indígena, sendo indígena, deve-se respeitar a identidade social, cultural, costumes e tradição, prioritariamente que seja no seio da sua comunidade, ok? Falei sobre adoção, tentei esgotar o máximo possível sem ser cansativo. Entendeu como é que funciona a adoção? Se liga lá. Vamos lá. Vamos continuar com nossas questões, perguntas sobre o ECA para esclarecer de uma maneira mais clara. Menor de idade pode trabalhar? O que o ECA fala sobre trabalho para menor de idade? O que está escrito lá? Anota aí que está escrito no artigo 60, anota aí, artigo 60. É proibido a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz, salvo na condição de aprendiz. Então, o menor de 14 anos, ele pode trabalhar como aprendiz. Lembra lá? Tem uma legislação específica, tem que ter um período necessário. Não pode atrapalhar o seu desenvolvimento, não pode atrapalhar a sua educação. Educação é prioridade, ok? Vamos lá, outra pergunta. Menor de idade pode viajar desacompanhado? E aí, o que você me diz? O ECA é de 1990, naquela época, muito mais critérios. Hoje em dia muita coisa mudou, mas vamos ver o que está escrito na lei. Na lei está escrito assim, ó, menores de 16 anos não podem viajar desacompanhado. Menor de 16 anos não, a não ser, anota aí as exceções, a não ser que tenha autorização judicial. Sim, e a exceção se dá quando se tratar de comarca contígua e a contígua residência, próxima residência. Então vamos lá. Se ele é menor de 16 anos, ele não pode viajar desacompanhado, mas ele pode ter autorização judicial dos pais ou de um dos pais, geralmente dos pais. Os dois têm que estar de acordo, tá bom? Porém, se é para comarcas contíguas, o que quer dizer contíguas? Próximas, principalmente numa capital gigante como São Paulo, que tem muitos municípios, muitas cidades. Opa, se é próximo, pode, mas para outro estado, para o exterior, então não. Quando os pais do menor de idade estiver preso, é autorizado a convivência deles? Sim, é autorizado a convivência. Será garantida a convivência por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável, independente de autorização judicial, ok? Será garantida a convivência por meio de visitas periódicas, mesmo que o pai esteja preso, para que haja o vínculo, para que haja um relacionamento, para que haja esse amor familiar. Valeu? Quanto a menor de idade viajar, se for para o exterior, principalmente, ambos os pais têm que estar cientes. Ou, se vai viajar separado de um dos pais, tem que ter autorização do outro, ok? Dos crimes. Chegamos agora na parte final do ECA. Eu falei que o ECA é dividido em 5 partes. Você lembra? Vamos lembrar aí, ó. Primeira parte do ECA. Direitos fundamentais da criança e adolescente. Segunda parte, aos pais ou responsáveis. Terceira parte, do conselho tutelar, que é o tutor da criança e do adolescente na sociedade, ok? O conselho tutelar é muito importante. Depois, do Ministério Público, que de alguma maneira instaura procedimentos para proteger a criança, impede, zela e tudo mais, ok? E quinto, dos crimes. Então, chegamos no crimes que estão na Lei 8.069, o ECA. Vamos lá, analisar primeiro o artigo 190A, que diz, olha só, por que eu quero analisar esse artigo? Porque existe muita gente preocupada com o direito das crianças. Então, olha o artigo 190A, o que diz aí, ó, da infiltração de agentes de polícia para a investigação de crimes contra a dignidade sexual da criança e do adolescente. Então, quando se fala dos crimes do ECA, existe a possibilidade, o ECA autoriza infiltração de agentes de polícia para investigação de crimes contra a dignidade sexual da criança e do adolescente. Onde essas infiltrações ocorrem? Principalmente onde? Nas redes sociais. Porque muita gente se faz de bom mocinho ou de boa mocinha para seduzir, engoldar os adolescentes. Porém, é possível pelo ECA a infiltração de agentes de polícia para investigar aqueles que muitas vezes querem seduzir as crianças. É o tão falado da pedofilia, né? Aquelas pessoas que buscam crianças, adolescentes para atos sexuais.
porém existe a infiltração de agentes para protegê-las. E o artigo 190 do ECA fala sobre isso, anota aí. Isso é IPC, importante pra caramba! Valeu? Vamos lá, artigo 225 do ECA, anota aí, ó. Dispõe sobre os crimes praticados contra a criança e ou adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal. Olha só, o artigo 225 diz o seguinte, que os crimes que estão lá no ECA são os crimes praticados contra a criança e adolescente. Então lembra que eu falei? Criança e adolescente não comete crime, comete ato infracional. Mas quem vai cometer crime contra a criança e adolescente? Sim, são esses artigos que vão mostrar a partir dessa parte do ECA, do artigo 225 e outros, que cometer crime contra a criança e adolescente deve ser punido e são todos de ação pública incondicionada. Logo, é o Estado que tem que se mover para proteger. E aí uma observação muito importante sobre os crimes. Eu preciso falar disso agora. Não se aplica a Lei 9.099 de 95. O que é a Lei 9.099? Já ouviu falar dos crimes de menor potencial ofensivo, aqueles crimes anãos, aqueles crimes pequenos que não tem uma punição muito grave? Ou a pena não é muito grande? Olha só, quando se fala de criança e adolescente, não se aplica a Lei 9.099 de 95. Então, todos os crimes contra a criança e adolescente devem ser tratados com rigor. Ok? Olha o que diz o parágrafo 2º, então, nesse caso. Nos casos de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, é vedada a aplicação de penas de cestas básicas ou de outras prestações pecuniárias, bem como a substituição de pena que implica o pagamento isolado de multa. Então, estão entendendo, então? Quando se tratar de criança e adolescente, principalmente violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, não existe isso, paga lá uma cesta básica, uma multa, uma prestação pecuniária, né? Não aceita a Lei 9.099, os crimes de menor potencial ofensivo, né? Que é até 2 anos, as punições até 2 anos, não aceita, não tem benefícios nesse sentido. Vai ser tratado com rigor, E aí, para fechar, o que eu quero te dizer, os crimes que estão no ECA principalmente protegem a dignidade sexual do adolescente. Então, expor foto, expor filme de criança e adolescente nas redes sociais, fazer montagem com crianças, né? Montagem de foto, pega ali o corpo de uma, da outra, montagem, simular essas coisas são crime. E aí o ECA ainda vai dizer que armazenar filmes, fotos de criança e adolescente, armazenar é crime. Transmitir, enviar fotos, vídeos de criança e adolescente é crime. Alguém vai dizer assim, mas receber não é crime. Me mandaram uma foto de uma menina bonitinha, do menino bonitinho aqui, tá? Receber não é crime. Sim, receber não é crime, mas armazenar sim. Então se você recebe, você deleta. Não vou fazer uma pasta aqui para guardar só esse tipo de... Não, é crime. Logo, o ECA trata com rigor os crimes que envolvem criança e adolescente, principalmente para proteção da dignidade sexual. E para fechar, outra coisa que é de extrema importância dos crimes a respeito do ECA, que é a corrupção de menor. Muitas vezes o crime organizado ou o crime usa menores de idade para traficar, ou para fazer isso, ou para fazer aquilo, porque diz assim, ele não vai ficar preso, responde aí, ou você disse que foi você que praticou, que não vai dar nada. Porém, para a criança, a gente sabe que ele não comete crime, mas comete ato infracional. Provavelmente ele vai ser entregue aos pais ou responsável, não vai ficar internado, ok? Porém, aquela pessoa que seduziu, que engodou, que influenciou, vai responder por corrupção de menores. Entendeu? Fiz um resumo sobre o ECA, os principais artigos que a gente precisa saber. Nós já sabemos que criança e adolescentes são de extrema importância em relação à sua proteção. Criança é aquela pessoa até 12 anos de idade incompleto, o adolescente de 12 a 18 anos incompleto. Criança recebe medida de proteção, adolescente medidas socioeducativas e criança
vai ser sempre entregue para os pais para ser protegido ou para uma instituição, para um programa de educação, de recuperação, de toxicona e tudo mais. E o adolescente pode ser internado se cometer ato infracional grave vamos mais uma vez no artigo 122 do ECA. Grave ameaça, violência à pessoa, opa, cabe internação. Descumprimento reiterado de medida socioeducativa anterior aplicada, opa, cabe internação. Cometer o mesmo ato infracional reiteradamente, cabe internação. Caso contrário, vai ser aplicado para o adolescente advertência, reparação de danos, prestação de serviço à comunidade. Ok? Obrigado, fosse honra!